Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos, nesse momento, a nossa reunião doutrinária. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, abençoa, Pai, esse nosso encontro, onde aqui viemos mais uma vez a esta casa de oração, beber dessa fonte eterna de luz, para que consigamos a cada dia nos conscientizar sobre cada um de nós, sobre as nossas responsabilidades e sobre os objetivos pelos quais estamos aqui na Terra, mais uma vez vestindo um corpo de carne. Que todos nós, encarnados, desencarnados, acompanhemos a mensagem de luz que o nosso irmão José Carlos nos trará na noite de hoje. E assim, Senhor, fazermos todos os esforços para que coloquemos em prática em nosso dia a dia, Senhor Jesus, em nosso lar, em nosso trabalho, na rua, onde quer que estivermos, que possamos ser um exemplo para aqueles que nos observam e dessa maneira darmos a nossa humílima contribuição para que o trabalho do Senhor se realize, se concretize, que é a implantação do reino de Deus em nossos corações e no mundo em que vivemos. Que a nossa noite seja uma noite de muita harmonia, de muita paz e de muita luz. Que o nosso irmão José Carlos, que muito atenciosamente, muito amorosamente atendeu o nosso convite, o convite da Casa de Pititinga, para mais uma vez estar conosco, nos trazendo uma mensagem edificante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com muito prazer que eu convido o irmão José Carlos para nos trazer a sua mensagem. Mais tranquilo. Fica à vontade. Eu não gosto de ficar atrás de púlpito, não. A paz do Senhor Jesus nos envolva nesta noite. Que as vibrações sejam emanadas sobre todos aqueles espíritos amigos que participam desse trabalho, que essas vibrações cheguem também aos espíritos que foram trazidos a esta casa de caridade para receber o lenitivo do discernimento evangélico. Que possamos contar com o apoio dos mentores espirituais da casa e dos irmãos amigos que nos acompanham nesse trabalho doutrinário. Assim seja. Então, meus irmãos, foi com muita alegria que eu retorno à casa e recebi esse tema tão lindo, Edson, a afabilidade e a doçura. Quando a gente escolhe um tema, eu dizia aqui há pouco, a gente sabe que a lição começa para a gente, né? Então eu fui estudar com carinho um trecho tão pequeno do capítulo 9 do nosso Evangelho, afabilidade e doçura, mas muito rico.
rico em muitos ensinamentos que todos nós precisamos realmente dar uma atenção maior. Um ensinamento diante de uma realidade do mundo que nós vivemos, que é uma realidade muito dura. Falar de afabilidade e doçura num mundo tão duro como o nosso, tão cheio de violência, tão cheio de prepotência, tão cheio de ambição, tão cheio de intolerância, é realmente uma tarefa das mais difíceis e importantes. É muito difícil falar para esses corações que ainda estão fechados de afabilidade e doçura. Mas é desafiante falar sobre isso. É necessário falar sobre isso. Então, aqui, nesse slide, eu coloquei ali umas imagens. Nós estamos vendo ali guerra, né? Nós vendo os índios ali, vida para o povo indígena. Estamos vendo ali o Brasil mata 82 jovens por dia, 77% são negros. Estamos vendo a maior epidemia do Brasil é o feminicídio. Não é? Então o mundo vive em conflito, nações estão em guerra, divergências, disenções no convívio social, violência presente no lar, dicotomia, radicalismo, polarização, defesa intransigente das nossas opiniões, muitos consumidos pela ganância, destroem a natureza, roubam e matam os seus semelhantes. Essa é a realidade, dura, mas é a realidade do mundo. Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de lei de amor, nós estamos falando de espiritualidade para um mundo que quer viver dessa forma. A responsabilidade é muito grande para todos nós que já temos essa consciência, que nada vai alterar se não fizermos essa opção em buscar verdadeiramente educar o nosso espírito para uma outra realidade que não essa. Cada um de nós, aonde a gente estiver, temos essa responsabilidade, esse desafio de disseminar o Evangelho de Jesus, de lançar essas sementes com as nossas atitudes, muito mais do que com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa mudança de comportamento, com a vivência de uma conduta que mostre àquele que ainda anda na sombra de que vale a pena viver na luz. Então, o que dificulta a construção de relações harmônicas entre os seres humanos? Porque é tão difícil a gente se dar bem com as pessoas. Porque é tão difícil se manter laços de amorosidade, de afetividade, de amor, de amizade. Amizade é uma coisa rara nos dias de hoje. Para a gente dizer, é meu amigo, está cada dia mais difícil. Quando a gente encontra um amigo, a gente diz, você é um tesouro na minha vida. Eu não quero você longe de mim, eu quero você bem perto de mim. Eu preciso da sua companhia. Não é verdade? Porque é um tesouro ter um amigo, uma pessoa que a gente possa contar. Porque é o que a gente está vendo, né? Uma sociedade onde as pessoas, né, estão estudando para transparecer virtudes, para conquistar consumidores, para conquistar pessoas, para dar golpe. As pessoas enganando pessoas sem a mínima decência, idosos, pessoas sem cultura, sendo maltratadas, invadido o seu lar para se tirar proveito dessas pessoas. É muita maldade, não é? A gente não tem mais como dizer que a gente confia 100% nas pessoas, porque a gente não está lá dentro do coração, né? A gente não sabe o que está vindo dali. Pessoas que se transvestem de bons e cheio de maldade, cheio de más intenções. Nós estamos vivendo nesse mundo. A gente não sabe se a gente abre a porta para receber alguém mais.
né? Com saudade do tempo do São João, que a gente abria a porta para todo mundo entrar na casa da gente e brincar, né? Que saudade, né? Hoje a gente não tem mais esta energia para abrir a porta. Imagine para abrir o coração, porque a gente tem medo. A gente está tendo medo de se aproximar das pessoas. A gente tem medo de deixar que essas relações sejam construídas. A gente tem receio de ser traído, de ser enganado. É muito triste. Nós estamos vivendo esta realidade. É esse mundo que nós estamos vivendo. E o desafio vai se tornando cada dia maior. Então, a gente vai, ao longo dessa palestra, né, entender o que é que dificulta tanto ao homem construir essas relações harmônicas, de construir esses laços afetivos. Tem motivo, claro que tem motivo, e a gente vai entender isso ao longo dessa palestra. Mas eu trago uma lição. A lição das abelhas. Já que a gente não compreendeu ainda essas dificuldades que o homem tem nos seus relacionamentos, de estabelecer essas relações de afetividade nos relacionamentos, vamos ver o exemplo das abelhas. As abelhas e as plantas têm uma relação de mutualismo, ou seja, as duas espécies beneficiam da polinização. Visitando flor a flor para se alimentarem do néctar e do pólen, as abelhas acabam prestando um serviço de polinização, que permite a reprodução de diversas espécies de plantas. Elas apresentam uma relação harmônica interespecífica, além das duas espécies interagirem obrigatoriamente para sobreviverem. Será que o ser humano, que é um ser da criação de Deus, não deveria viver buscando essa mutualidade com o outro, entendendo que cada um de nós depende do outro, da boa vontade do outro, do acolhimento do outro para estabelecer essas relações de harmonia? Estamos no planeta, estamos diante de uma natureza, estamos diversos seres, e o ser que se diz inteligente da criação é o ser que tem maior dificuldade em estabelecer essas relações harmônicas. É algo para se parar e pensar, que deve ter uma causa muito séria isto. Então, vamos adiante. Então, nosso Evangelho, capítulo 9, o item afabilidade e doçura, nos traz esse texto. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura. Então é preciso que a gente possa compreender bem o que é afabilidade, o que é doçura, o que é benevolência, mas entender que tudo isso não é alcançado sem o amor ao próximo. Ou seja, nos falta para alcançar essas virtudes o exercício do mandamento maior da lei de Jesus: amar ao próximo. Nós não conseguimos amar ao próximo. É isso que está acontecendo no mundo. Nós ainda amamos muito a gente, de tal forma que o Evangelho nos chama a atenção de que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Nós olhamos primeiro os nossos interesses, depois os nossos interesses e depois também dos nossos interesses. E temos construído as nossas relações com base nos nossos interesses. O outro é um instrumento dos meus interesses. Quando a gente fala, a gente tem que generalizar, né? E cada um que já compreendeu isso diferente vai dizer: eu já não ajo assim. Mas, se o mundo está do jeito que está, se esta casa ainda tem tantas cadeiras vazias, se as religiões não estão dando conta de transformar a humanidade em um lugar melhor, é porque o homem está resistindo a uma lei, né? Nós temos uma lei, a lei de progresso.
Nós estamos resistindo à lei. Nós conhecemos a lei, mas nós resistimos a esta lei. E o resultado não poderia ser outro, a não ser esse que está aí. Temos a consciência, né? A questão 216 do Livro dos Espíritos nos diz isso. Que encarnação após encarnação, esse espírito está caminhando para um dia transformar esse instinto mal no instinto bom. A transformar um ser ruim num ser de luz. Mas isto por diversas experiências que nós vamos tendo. Mas a gente podia diminuir esse tempo. E a gente prorroga essa transformação. A gente retém o progresso. A gente tem impedido que esta palavrinha mágica, a evolução, ela se dê de uma forma mais visível no mundo. Nós estamos vivendo com atitudes de barbárie ainda. Nós olhamos para o passado e vemos tantas coisas ruins que aconteceram, mas parece que a gente não aprendeu que a gente pode mudar isto. E a gente continua repetindo encarnação após encarnação, sempre na mesma tônica, de repetir os mesmos erros, de não dar passos mais largos, de não abandonar as nossas sombras. Então, a afabilidade, se a gente for olhar no dicionário, a afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, é uma pessoa acessível, uma pessoa cordial. Mas hoje a gente fica assim, essa pessoa realmente é assim? Ou essa pessoa está fazendo isso, sendo assim, para conseguir alguma coisa de mim? Os relacionamentos são assim. A pessoa se aproxima, um homem e uma mulher, a gente não sabe qual é o interesse que está por trás daquela cordialidade. A gente entra numa loja para comprar, a gente não vê tanto interesse que a gente já está desconfiando de que aquilo seja realmente uma coisa, aquela amabilidade seja verdadeira. A gente começou a suspeitar de tudo. E isso tem um porquê. Porque o que a gente vai assistindo nas relações são coisas terríveis. Pessoas que se aproximam, e a gente vê a televisão, infelizmente, está conversando com a irmã ali, falando sobre isso. A gente liga a TV hoje para assistir um jornal, a pessoa se aproximou de alguém, contratou alguém para matar, para ficar com a herança, para tomar as coisas, pegou uma assinatura. Ontem mesmo passou no Fantástico, de um motorista que tomou os bens todos da criatura que ele morava, uma idosa. Ela fez assinar um documento e está na justiça agora, ela tentando reaver os bens. A pessoa queria cuidar dela. A pessoa pega um cuidador, bota dentro de casa para tomar conta. Tem casos que eu conheço, de pessoas que ficaram com a casa da pessoa, depois que a pessoa morreu, porque fez assinar documento. A família confiou um cuidador para tomar conta e acelera até a morte da pessoa, para se ver logo. Infelizmente, é este grau que nós estamos vivendo e convivendo na sociedade. É muito triste isso, é muito duro. A gente dizer que o ser humano ainda está vivendo desta forma, ainda está vivendo nesse sentimento menor, nessa energia menor. Doçura. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Está tão difícil a gente encontrar essa pessoa no nosso caminho, suave, meigo e brando, né? Que nos faça sentir tão bem. Está difícil. Está cada dia mais difícil. E o Evangelho vai nos chamar a atenção, né? De que, infelizmente, muita gente se passa por doce, né? Por meigo, por tolerante, né? É aquela coisa do cordeiro, né? O lobo em pele de cordeiro.
Então, o que é benevolência? Benevolência é uma disposição generosa de coração, né? Um amor altruísta e uma demonstração prática de compaixão e bondade para com o próximo. Se no mundo a gente tivesse pessoas que tivessem benevolência, nós teríamos esse mundo que está aí? Compaixão, bondade, um amor acima, incondicional, acima de tudo, né? Uma disposição de servir, de querer ver o outro bem, de ajudar o outro. Se tivesse benevolência, a realidade era outra. Então está tendo algum problema no mundo e a gente vai ver qual é o problema. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, está lá os Espíritos dizendo a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Ou seja, quando a gente diz fora da caridade não há salvação, fora da benevolência não há salvação. Então, se a gente não desenvolveu ainda a benevolência, que é esse grande guarda-chuva de virtudes, nós não desenvolvemos muitas virtudes, dentre elas a afabilidade e a doçura. Nós até podemos passar por pessoas benevolentes, mas essa benevolência do que o Evangelho nos fala é algo muito maior. É algo para a gente ainda perseguir. É algo que ainda não é de espíritos imperfeitos que estão encarnados num planeta de provas e expiações. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não vamos nos transformar em benevolentes de uma hora para outra, não. Nós vamos ainda caminhar para isso. Mas precisamos iniciar e precisamos saber o que é que nós estamos buscando, né? Porque aqui não é ser bonzinho. Ah, eu estou no espiritismo, eu já sou bonzinho. Estou bonzinho agora. Aqui não é para ser bonzinho. Aqui é para ser bom. Quem é bonzinho ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Não ser bonzinho, melhorei, estou melhorzinho. Tem um aqui, não é? Eu tenho que ser um espírito evoluído, consciente das minhas responsabilidades diante de Deus e diante do outro. Porque o outro é meu instrumento de evolução. Eu não vou ser benevolente para dizer, eu sou benevolente. Não, eu sou benevolente quando eu ajo com benevolência. Quando eu já consigo agir com benevolência na minha vida. Quando eu consigo perdoar, sem ninguém estar me dizendo, rapaz, você tem que perdoar. Não pode ser assim. Ou outras religiões, se você não perdoar, vai para o inferno. Você precisa ouvir isso ainda. Que para perdoar, você vai para o inferno se não perdoar. Se não perdoar, vai ter consequência para você, por isso que você tem que perdoar. Não. Eu não compreendi benevolência. Não é? Eu tenho que perdoar, porque eu sei que o outro é um irmão que caminha comigo na mesma estrada, com as mesmas dificuldades. Tem as mesmas dificuldades que eu tenho, e que o erro faz parte dessa caminhada, e que ele ainda vai chegar lá, e se eu já conseguir chegar, eu também tenho que acreditar que ele chegar, eu tenho que ajudar ele a chegar. Mas nós preferimos julgar, apontar e virar as costas, desistir daquela pessoa. Não é? E a gente precisa começar a compreender que agir com benevolência não é isso. É um amor incondicional, é algo que está muito além disso. Tem gente desistindo de filho. Tem gente desistindo de companheiro. Desistindo de amigo, que se diz amigo. A gente não pode desistir. A gente pode agir com mais observação, com mais atenção e com mais amor com essas pessoas. Mas não é desistir, porque aí a gente não está sendo benevolente. A gente precisa estudar o Evangelho, lendo o Evangelho de cabeça para cima. Porque tem gente ainda lendo o Evangelho de cabeça para baixo. Usando o Evangelho dentro das suas limitações, achando que até aqui
E não é isso que o Evangelho nos diz. É algo muito maior. É um desafio. Mesmo porque nós temos que dizer que estamos caminhando para a luz. Mas é uma luz forte, porque nós iremos responder pelas nossas atitudes. Pelo que fizermos dessa oportunidade para crescer. Agora, se o outro não nos acompanha, não é mais, mas a parte da gente a gente tem que fazer. E aí Joana nos lembra, né, que a reação perturba, mas a ação edifica. Nós temos muito mais reagidos ao mundo do que agido. Nós agimos com as pessoas reagindo ao que as pessoas fazem com a gente. E a gente precisa deixar de reagir para agir. E isso é uma diferença muito grande. E isso faz toda a diferença. Quem age sabe para onde está querendo ir. Sabe por que está fazendo aquilo. Mas a gente está reagindo. A gente está entrando na briga, na discussão, porque a gente está reagindo. Porque ainda o nosso orgulho está sendo ferido. A gente não quer ficar por baixo, a gente quer ficar por cima. E é esse comportamento que a gente vai criando esses laços de disenção, esses atritos, esses conflitos, dia a dia. Isso não é longe não, gente. Isso é dentro da casa da gente. Isso é junto das pessoas que mais convivem com a gente no trabalho. Isso é dentro da casa espírita. Isso é dentro dos ambientes que nós temos pessoas. A gente não está conseguindo nem estabelecer essas relações de afetividade, utilizando dessa benevolência para as pessoas mais próximas de nós. E a gente começa a se preocupar com isso e buscar observar isso. Aonde é que a gente pode mudar? Aonde é que a gente pode melhorar? Onde é que a gente pode fazer diferente? Então, é este mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos falando que precisa de benevolência, o Evangelho lá nos chama. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Quantos? Aí eu vou ficar pensando, fulano de tal, rapaz, aquele cara usa uma máscara, aquele cara não é nada daquilo, aquela pessoa não é nada daquilo. Eu tenho que preocupar com isso? Eu tenho que procurar. Quantas vezes eu dissimulei? Quantas vezes eu estou agindo, enganando alguém? Quantas vezes eu estou usando essa bonomia só para dizer que eu sou porreta para o outro? Eu tenho que olhar para mim. E a gente quer aplicar essas lições para o outro. Eu estou mais preocupado com o outro que está fazendo. Não, eu tenho que preocupar comigo. A tarefa evolutiva é minha. A caminhada evolutiva é minha. É eu que, vendo as pessoas fazendo isso, não tenho o direito, conhecendo o Evangelho de Jesus, conhecendo a doutrina do Espírito, não tenho o direito de estar fazendo isso com ninguém. É eu que tenho que agir diferente. Esse é o grande desafio de quem é espírita. Nós não podemos agir usando máscara. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser leais. Com afabilidade e doçura, dizer a verdade. Saber dizer o não sem ferir. Saber dizer o não se fazendo compreender no diálogo, tolerante, amigo, fraterno. É nisso que a gente se perde, porque a gente quer ficar julgando o outro. A gente que está olhando as pessoas que enganam, as pessoas que fizeram, as pessoas que estão dando golpe. Mas a gente precisa começar a nos olhar mais nas nossas relações. Como é que nós estamos sendo? Como é que nós estamos agindo? O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios,
e veneno no coração. Está tudo lá no Evangelho, nesse trecho. É um trechinho bem pequeno, mas tanta lição importante. Que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Aí a gente sabe, tem aquela pessoa que está na frente da gente, uma beleza, falando bem, quando você vira as costas, junta com a outra, fulano não presta, fulano é isso, fulano é falsa, fulano é não sei o quê. A gente sabe isso. Eu estou preocupado com quem está falando de mim? Não. Eu tenho que entender que eu é que não posso fazer esse tipo de atitude. Eu não posso ter esse tipo de atitude com ninguém. Eu não posso usar de falsidade com ninguém. Se é que eu já entendi que eu preciso ser benevolente com o outro. Que eu preciso ver no outro um irmão, alguém que eu tenho amor fraterno, alguém que eu considero muito, alguém que eu entendo que é um espírito como eu, que tem as suas dificuldades e que está caminhando, buscando a sua melhoria espiritual. Caminhando para encontrar essa luz que eu também procuro. E a gente começa a pegar a lição do Evangelho e colocar para a gente, que é isso que a gente está precisando. Porque a gente fala, a gente lê, a gente fala, a gente ensina, mas a gente não aprende. Olha, tá bem, foi certo assim. Foi para chamar, acordar todo mundo para ver. Tão certo assim, bateu no chão. Acordado? A gente tem que olhar para a gente. A gente tem que começar a ler esse Evangelho, observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e saber se verdadeiramente eu estou fazendo este caminho de mudança, de reforma. É uma caminhada. Ninguém vai ficar santo nessa encarnação. Não vai sair daqui ninguém santo. Não vai. Nós estamos mergulhados neste mundo que está aí, com grandes desafios, vivendo a pressão social e tendo que nos colocar de forma a agir diferente da maioria esmagadora que age. Eu não posso agir igual. Eu tenho que começar a agir diferente. Se é que eu já conheço o Espiritismo, se é que eu já conheço a lei de amor, se eu tenho Jesus como meu modelo e guia, porque a gente olha no comportamento de Jesus esses atributos morais. Então, se eu olho Jesus como meu modelo e guia, eu preciso saber como Jesus agiria diante disso. Eu tenho que ver isso. E tenho que pensar, meditar, refletir. Não vou agir como Jesus, mas já vou agir melhorzinho. Eu não vou tomar essa atitude, porque essa atitude é uma atitude que é contra o que o Evangelho me diz. E eu vou mudando, aos pouquinhos, passo a passo, sem pressa. Mas eu tenho que realmente sustentar essas mudanças que eu vou tentando fazer em mim. E tem um bocado de gente assim com aquele sorriso falso, né? Aquele ali com pegador, ficou lindo. Eu peguei aquela foto e olhei assim, rapaz. Por quê? São pessoas que têm aquele sorriso falso, que está ali somente tentando demonstrar uma coisa que não é. Não é? Vai para uma festa de casamento. Uma festa de casamento. Casamento de sei quem. Todo mundo vai ver. Chega lá dizendo, vestido horroroso da noiva.
Olha a madrinha como está, para lá o sapato todo sujo de lama. Não, fica procurando comida horrorosa, horrorosa. É assim ou não é? A gente está nesse nível. A gente não está ali orando pela felicidade, pedindo a Jesus, espíritos amigos, que sustentem aquele casal que está se unindo, que é tão difícil manter a união neste mundo do jeito que está aí. Eu tenho que pensar nisto. Eu tenho que entender que o resultado do que vem para mim é esse resultado do que eu estou semeando. A gente fala tanto dessa egrégora que a gente pode criar em torno de nós, de bondade, de felicidade, de amor, de fraternidade, mas isso é a construção pelas nossas atitudes diárias, pelos nossos pensamentos diários, pela maneira que a gente se comporta no dia a dia. Esses deslizes que não são mais para acontecer, vão trazendo para a gente as consequências disso, nós vamos trazendo para o nosso lado. Espíritos que estão nessa mesma sintonia e que vão ficar nos influenciando a continuar agindo dessa mesma forma. Não é? O espírito da fofoca é um espírito danado, ele fica ali, ó, tentando instigar a gente a fofocar. E a gente tem que ser forte o suficiente para dizer, sai para lá. Não vai não. Né? E tem aqueles obsessores encarnados do nosso lado, né? Aquelas pessoas que vêm para tentar instigar a gente a continuar agindo como a gente não quer agir. E é verdade. Nós estamos no mundo material, né? Com espíritos imperfeitos, em graus diferentes, e vamos conviver com todos eles. E temos que saber que aqueles que ainda estão um pouquinho mais atrás da gente, são pessoas para a gente ter mais cuidado em conviver. A gente vai precisar conviver com eles, inclusive para educá-los com o nosso exemplo. Esse é o desafio. Não é? É um desafio. Ele precisa estar perto de mim. Eu não vou jogar ele para fora, não. Ele vai ficar aqui, mas ele vai ver que eu acho diferente. Poxa, isso aí eu não quero, não. Não fale isso, não. Isso é chato. Fulano de tal, uma pessoa boa, tão boa você ficar aqui falando. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir corrigindo. O Evangelho nos diz isso, né? Corrigir com amorosidade, com amor, com o conhecimento da doutrina, mostrando que a gente não deve agir dessa forma. E aí é uma coisa que o Evangelho traz também, que é outra coisa contundente. Né? A essa classe desses espíritos que vivem ainda dessa forma, pertencem homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem de suas famílias, seus subordinados, sofrem o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar o constrangimento que fora de casa impõe a si mesmo. A gente tem que considerar essa leitura uma leitura no temporal, né? Ele fala ali do homem, porque essa era a relação de poder que o homem tinha como chefe da família. A gente está falando de 1865. E aí, está falando o homem. Mas hoje tem muitas mulheres que estão no lar como chefe de família. E vamos, então, ampliar esse conceito de homens e mulheres. Nós não podemos fazer, né, falar de amor, falar de fraternidade, e dentro de casa a gente ter uma relação dura, cruel com o filho, com o companheiro, com as pessoas que estão nos ajudando dentro de casa. A gente não pode. A gente precisa compreender. A gente não pode, dentro do trabalho da gente, né, tratar o empregado como uma coisa qualquer, que está ali porque a gente está dando emprego e a gente pode fazer tudo. Tem gente que age assim. Tem gente que ainda age assim, porque eu digo ainda porque não era mais para estar agindo assim. A gente está vendo as relações humanas em todos os campos, ainda com as pessoas, com muita arrogância, com muita prepotência. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós, espíritas, sabemos que nós viemos em condição social diferente de encarnação em encarnação. Já fomos escravizados, já fomos donos do engenho, já fomos prostitutas,
já fomos pessoas de muito dinheiro, já fomos pessoas muito pobres. Nós estamos em condições sempre alternando para experienciar todas as facetas da relação humana. Para aprender nessas mudanças que os comportamentos precisam ser de ser para ser, de ser humano a ser humano, de irmão a irmão. E quando a gente conseguir ver todas as pessoas que estão diante de nós, convivendo conosco, seja onde estiver, como irmãos, nós vamos agir com mais respeito. Falta muito respeito à dignidade de ser humano. Isso é muito sério, né? E o Evangelho nos chama a atenção para isso. Mas, infelizmente, nós estamos vendo homens ainda querendo ser donos de mulheres e matando se essas mulheres desistirem de conviver com ele. Os índices de feminicídio estão cada vez mais alarmantes. E isso é um sinal de atraso moral da humanidade. É a pessoa que ainda não compreendeu que o outro é um companheiro de jornada, que o outro tem os seus direitos, as suas escolhas, como eu tenho, e que eu preciso respeitar o outro tanto quanto eu quero respeito para mim. Então, a gente vê isso em todos os níveis, em todos os tipos de famílias, que nós não temos mais um tipo só de família. Nós precisamos entender isto. As famílias mudaram, a nossa sociedade mudou, mas a lei é uma só. A lei é para todos. A lei de amor. Aonde o respeito, a tolerância, o enxergar o outro como irmão é o mandamento máximo, superior, inegociável. Nós precisamos estabelecer isso na nossa vida. Tratar todos com respeito e com amor, seja quem for essa pessoa. Se não estamos fazendo isso, não podemos sair por aí dizendo que nós já somos espíritas. Porque senão a gente vai queimar o espiritismo. Então, esse cara é espírita, fazendo isso. Preocupemos-nos com isso. Eu falei aqui, né, uma palestra, a última palestra que eu fiz aqui, letreiros vivos. Nós somos letreiros vivos. Nós passamos a nossa mensagem através das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações. E é isso que fica lá fora. Precisamos ter essa preocupação com isso. De sermos exemplo, de agirmos diferente, de mostrarmos, né, que muito mais do que esclarecidos, e é outra palestra que eu fiz, somos evangelizados. Porque tem muita gente esclarecida, conhece tudo, mestre, doutor, né, tem um conhecimento vasto de muitos assuntos, de todas as leis, de tudo que existe, mas não é evangelizado, ainda não vive os preceitos do Evangelho de Jesus, ainda não consegue ser essa pessoa que Jesus pede que nos transformemos. Eu adorei aquela charge. Vocês conhecem, já passaram por essa situação? Paz, irmão, querido, tudo bem, meu amor, está ali, lá dentro não é nada disso, não é? A pessoa odeia o outro, mas socialmente o melhor é você tratar bem, né? É cumprimentar com um sorriso, com aquele abraço de amigo da onça. Amigo da onça é uma coisa bem antiga, né? Talvez a turma nova não saiba nem o que é o amigo da onça, né? Mas o amigo da onça, aquele tapinha nas costas, não é? Ele está vivendo com essas pessoas assim. Só que aquele paz, meu irmão, eu não posso estar armado para dizer aquele paz, eu não posso, vocês não podem. Paz, meu irmão, por mais que aquele irmão seja o irmão
que você sabe que fala de você. Por mais que aquele irmão, que você não confia nele, mas do seu coração, você dizer, Pai, meu irmão, eu estou orando por você. Dentro de mim eu estou dizendo, eu estou orando por você. Você não chegou lá ainda, mas eu estou orando por você. Eu, no meu evangelho do lar, eu oro por todo mundo. Mas eu não esqueço de orar pelos meus inimigos. Eu digo, eu não tenho inimigo, mas eu sei que deve ter inimigo de lá para cá. Eu não tenho inimigo nenhum, mas deve ter inimigo de lá para cá. Então, Senhor, tocai nesse coração, né? A sua misericórdia esclareça esse irmão, que não vale a pena estar no mal, né? Eu tenho que orar por essa pessoa, que eu sei que está lá. Não é tratar ela com a arma aí, uma arma e outra aí, né? Eu ir armado para me relacionar com essa pessoa que eu sei que não gosta de mim, não. Eu vou orando, eu vou pedindo misericórdia do coração. Isso é benevolência. Porque quando Jesus nos pede para amar o inimigo, não é fazer brincadeirinha, ele diz logo, não é para você ter aquela pessoa como um amigo que você confia, não. Ele é muito claro, o evangelho é muito claro para a gente. A gente sabe de tudo que a pessoa é capaz, mas no meu coração eu estou amando aquela pessoa com todas as suas imperfeições. Amar o inimigo, apesar de inimigo, eu é que tenho que amar. Eu é que tenho que orar por ele. Eu que tenho que ter misericórdia por ele. Diz, Senhor, essa pessoa tem que se livrar disso, porque as consequências dessa pessoa na vida espiritual serão muito grandes. A gente sabe, a gente não quer ninguém passar pelas situações que a gente vê os espíritos narrarem quando sai daqui nesses débitos kármicos, né? Então a gente precisa orar por essas pessoas, mas de coração, amando realmente, mesmo sabendo que essa pessoa é uma pessoa que deseja o meu mal. Percebe? A gente ainda está caminhando, né? Engateando nessa direção. Mas a gente precisa tentar, começar a fazer isso. Se colocar nesse lugar, né? De Jesus, os caras lá escarnecendo ele em cima de uma cruz, dando fel, enfiando lança, né? Jogando dado lá para ver quem ficava com a veste dele. Ele estava lá em cima, o Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. É isso que a gente precisa orar. Ele faz isso comigo, mas ele não sabe o que faz. Tem misericórdia, Senhor, tocar no coração dele. Porque quando eu estou fazendo isso, de coração, consciente do que eu estou fazendo, eu estou trazendo para o meu lado uma egrégora de proteção. O mal que ele me deseja não chega a mim. Eu preciso compreender a vida espiritual dessa forma. É um escudo protetor. Eu estou dando amor, o desamor não consegue me atingir, porque eu tenho uma barreira de amor. Eu tenho uma barreira luminosa ao meu redor. Ontem o irmão Rubens falou lá no Deus e Caridade, ele falava sobre uma arma que Israel usou, de vibração para poder não deixar os drones caírem sobre o território. Destruía tudo lá, fica uma arma vibracional que não deixava. Aí ele dizia isso. Ele dizia, no dia que a gente aprender a também criar esse mecanismo ao redor de nós, a gente vai viver muito bem. A gente não vai estar preocupado que o outro vai fazer o mal. O outro está fazendo um trabalho para você. Eu estou preocupado com isso. Eu estou, Senhor, uma pessoa, ajuda essa pessoa ainda está na ignorância, Senhor. Eu estou orando. Eu estou pedindo misericórdia. Eu estou preocupado com o trabalho, com a galinha que matou, com o azeite que fez, com a farofa de bozó, pelo amor de Deus. A gente precisa começar a abrir a nossa cabeça se a gente se diz espírita. Não é? É a realidade. Não adiantar. Então, outro trecho lindo. Aquele cuja afabilidade e doçura
não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. É a gente que tem que se preocupar em viver assim, sendo a mesma pessoa em qualquer circunstância, em qualquer lugar, porque nós tememos realmente o que acontecerá com a gente na vida espiritual. Nós temos o conhecimento do que é esse sofrimento, dos espíritos que ficam presos a com essas coisas que a gente não tem mais nada a ver daqui da terra, que a gente precisa se libertar, desses sentimentos menores que a gente precisa se desgarrar. A gente precisa tentar entender o que é evolução e buscar viver essas virtudes. Vamos lá. Então, evoluir nada mais é do que desenvolver virtudes. A reencarnação nos assegura experiências na busca contínua da perfeição moral. Se humilde, o ser reconhece suas limitações, admite seus erros e passa a observar-se e corrigir-se. Esse é o nosso caminho. Não é não errar, não. A gente vai errar. A gente é imperfeito. A gente é espírita ainda num mundo de provas e expiações. Estamos sujeitos a influências espirituais e materiais. Apego material, ao materialismo. Não desligamos ainda. Mas a gente tem que se observar e aos poucos ir se corrigindo. E fazer diferente. Cada dia, cada oportunidade que a gente tiver. Se orgulhoso, continuará repetindo os erros, sem ocupar-se da tarefa de reformar-se moralmente. Tem pessoas que não estão nem aí. Eu sou assim mesmo e acabou. E vai continuar agindo mesmo. Esse vai demorar mais. Mas eu não quero demorar muito. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou ficar na energia do outro. Eu não vou ficar na reação com o outro. Deixa o outro lá e eu vou para cá. Eita. Dedo nervoso. Pronto. Mas o capítulo de afabilidade e doçura é o capítulo ser manso e pacífico. E ser manso e pacífico neste mundo é um desafio, é desafiador. Porque as pessoas estão aí para tirar a gente do sério. Não é? As pessoas estão realmente carregadas, aqueles espíritos trevosos que a gente vê dia a dia, a gente se lidando em todo lugar. Então, a gente precisa estar atento. Então, a gente precisa ter boa vontade com as pessoas, aceitando-a como elas são. Ser caridoso, perdoar incondicionalmente, reconhecendo que cada um dá o que já tem. Ele não vai dar o que ele não tem. Só dá o que tem. Colocar o amor em ação sem cobrar retribuição. Esse é desafio. Eu tenho que amar, apesar do outro não me amar, apesar do outro fazer diferente, me machucar. Eu é que tenho que estar caminhando para a luz, sem desistir desse caminho. Pacificar nossos diálogos, construindo relações mais fraternas. Olhar o outro no irmão, na discussão, está certo. Vê que o outro não vai entender. Tá bom, entendi. Eu compreendo assim, você compreende assim, mas não vamos brigar por causa disso, não. Não é? Diante das contrariedades, dominar os nossos instintos, nós temos o instinto de reagir, de revidar. Nós temos, é instinto. E os Espíritos nos dizem que nós precisamos dominar os nossos instintos se nós queremos dizer que nós estamos evoluindo. É exercício diário. É desafio. A gente, todo dia, quando a gente levanta da cama, a gente inicia um dia de desafios. Quem está querendo passar pela vida sem ter essa noção, é um desafio. Cada dia é um desafio. Cada dia é uma jornada nova. Cada dia é um problema novo. Cada dia é uma situação diferente. É exatamente assim que nós vamos aprendendo. Não pode ser diferente. Desenvolver a capacidade de ressignificar, de perdoar, de relevar, usar a misericórdia diante daquele que erra, lembrando que todos ainda somos imperfeitos. Quando a gente lembrar disso, que todos nós somos imperfeitos, nós vamos dar um descontozinho no outro.
Vamos ressignificar aquela agonia que teve, aquela discussão, aquela coisa. Não. Porque briga por tudo, né? Se briga por tudo. E a gente não pode entrar nisso. Ser manso e pacífico não é ser apático, submisso, passivo, mas compreender o papel ativo, socialmente, no labor profissional, na convivência religiosa e na família, precisa ser sempre acompanhado de amorosidade. Não é a gente ser passivo, ser omisso. Não. A gente vai agir, mas a gente vai agir com compaixão. A gente vai agir com amorosidade. A gente vai agir com afago, com acolhimento, com compreensão que o outro ainda um dia ele vai mudar. Oi? É o como. É o como eu vou agir. Porque eu vou ter que agir. Mas eu tenho que saber como eu tenho que escolher. Eu vou agir como uma pessoa qualquer, com uma atitude qualquer, ou com uma atitude que Jesus já me ensinou que é a correta. Eu vou agir com amor ou revidando, eu vou agir ou vou reagir? Né? Agir, eu estou consciente. Eu tenho consciência do que eu vou fazer. Eu sei por que eu vou fazer. Né? Então, esse é o desafio. Todo dia, lembre disso, Senhor, me sustenta nesse novo desafio. É minha oração da manhã. Senhor, mais um dia, obrigado. Me sustenta nesse mais um dia de desafio. Que é todo dia. Ter um olhar mais doce e compreensivo diante das situações e sobre as atitudes do outro. Eu preciso entender isso. O outro é o outro, eu sou eu. O outro não compreendeu, eu já compreendi. Então, eu tenho que ter esse olhar mais doce. Diante dos problemas, controlar os ímpetos de raiva e de revolta. Lembrar que as dificuldades, isso é para o espírita lembrar. Lembrar que as dificuldades são instrumentos pedagógicos a educar o nosso espírito imortal, desafiando ao desenvolvimento das virtudes. Tudo isso nos acontece para nos desafiar ao desenvolvimento de virtudes. Não é à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui passear, nós viemos para aqui exercitar nessa escola o desenvolvimento de virtudes. Elas não vão cair do céu. É exercício diário. E agora, eu deixei por último o puxão de orelha de Emmanuel. Isso aí não sou eu, as outras, aquelas palavras são minhas, reflexão sobre o tema, mas aqui é Emmanuel. Não é? Diante da multidão, está lá de Fonte Viva. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Então não vai ser à toa. O evangelho vai precisar se estender sobre cada coração para a gente alterar as coisas aqui. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despinhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as redes para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Está vendo? A conversa de antes.
Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível, querer essa felicidade para o outro. Eu acho que esta leitura que nós fizemos, ela precisa ser depois relida por vocês várias vezes. Porque é um recado, né, do alto, que nos faz realmente olhar para a sociedade e dizer, tudo isso que está aí ainda é culpa nossa. Nós não fomos capazes ainda de mudar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos levar o Evangelho a muito mais gente. Enquanto essas pessoas não tiverem esse conhecimento da lei do amor, eles vão continuar agindo desta forma e o mundo vai ter realmente essa dificuldade de ver seres mais evoluídos. E vamos estar convivendo com esse caos que nós estamos vivendo. Cada dia é nova oportunidade de aprendizado. Conectados à espiritualidade, perseveremos no bem, educando nossa alma, até que a afabilidade e a doçura sejam perenes em nós. Que Jesus nos abençoe. Que a paz de Jesus, que esses ensinamentos da noite de hoje, que serviram muito para mim, eu disse a vocês desde o início, né? Quando eu recebi da casa o tema, eu fui estudar para mim, e as minhas reflexões eu trouxe para compartilhar com vocês. Que a gente possa meditar sobre esse tema, ler o texto do Evangelho lá no capítulo 9, e da melhor forma aplicar em nossas vidas. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão José Carlos, né? Que mais uma vez aqui esteve conosco, nos fazendo essa mensagem linda, tão importante, tão necessária para quem vive, né, em sociedade, quem vive em família, de sorte que seja, né, realmente o nosso roteiro de vida, de caminhada aqui na Terra, e que cada dia mais nos conscientizemos da importância, né, nossa, como espíritas, como cristãos, na sociedade a qual fazemos parte. É importante, né, que nós levemos essa luz, principalmente a partir do nosso exemplo, né? É a conduta, é a nossa conduta como espíritas que vai fazer a diferença, né? Não esquecendo jamais, né, eu sempre gosto de chamar a atenção aqui, das palavras de Francisco de Assis aos seus discípulos, né? Quando ele mandava os seus discípulos pregarem o Evangelho, o que é que ele dizia? Vão pregar o Evangelho. Se precisar, usem palavras, né? Então, Francisco de Assis, né, pedia aos seus discípulos que pregassem o Evangelho pelo exemplo, porque é o exemplo que arrasta, né? As palavras o vento leva, mas o exemplo não. O exemplo é o que realmente faz com que sensibilize as pessoas. Jesus Cristo é nossa grande referência. Jesus foi um exemplo, né? Guia e modelo, né? Como o Zé Carlos acabou de falar aqui, né? Guia, porque ele realmente é o caminho, né? E modelo, porque ele praticou tudo aquilo que ele ensinou. Então é modelo. Porque às vezes a pessoa é guia, mas não é modelo, né? Porque ensina, mas não pratica aquilo que ensina. O único profeta, né, que realmente praticou tudo aquilo que ensinou foi Jesus. É por isso que o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, ele diz, né, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Mais uma vez, meu irmão, gratidão, viu? Um abraço fraterno nos irmãos de Nazaré, eu sempre digo, Nazaré foi a nossa grande referência para que a gente se motivasse, estimulasse, né, com o trabalho lindo que vocês fazem lá em Nazaré. O movimento espírita é muito bonito e é um exemplo, foi um exemplo para nós, né,
aqui em Santo Antônio de Jesus, tá bom? Vou pedir. Gente, então nós agora vou convidar o irmão Zé Carlos para fazer a prece de encerramento e agradecimento a Jesus. Enquanto isso, eu peço aos irmãos passistas que tomem suas posições para nosso passe do salão. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, a tua assistência dos teus mensageiros bondosos nesta noite. As vibrações desta noite possam, Senhor, chegar a tantos quanto necessitem, Senhor, de luz, de paz e discernimento. Que essa cidade seja envolvida, Senhor, nessas vibrações de amor. Que cada lar, onde se encontre alguém com sofrimento físico, emocional, espiritual, essas pessoas possam ser, Senhor, envolvidas nessas vibrações. Que a tua paz, Senhor, se estenda sobre o mundo. Esse mundo tão desigual. Esse mundo onde, Senhor, as guerras, a infelicidade, a incerteza ainda sobrepujam o amor que o Senhor nos oferece. Que possamos, Senhor, contar sempre com a tua bondade. Que possamos ouvir com mais atenção as tuas lições. Caminhar nos teus passos. Buscar no teu exemplo, Senhor, o nosso desejo de agir diferente. Que nós possamos a cada dia acordar conscientes que a nossa vontade, que o nosso desejo é que fará mudar a nossa percepção de mundo, nos libertando das amarras da materialidade e desde já vivenciando a espiritualidade que é a nossa verdadeira vida. Agradecido, Senhor, por este momento, por essa noite de estudo, por essa noite de luz, por essa noite de paz. Rogamos a Deus, Pai, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos e que possamos voltar em paz aos nossos lares. Assim seja.